Olá! Se prepara que a brisa aqui tá bem boa e nós vamos passar um tempo juntos hoje na praia. Isso mesmo, mas na cidade de Praia, capital de Cabo Verde, na África. Eu tô num ponto no mapa, fica entre o Brasil, mais ou menos naquela direção ali, e a Europa. E foi justamente por conta dessa linha traçada no mapa das navegações que começou a relação entre Brasil e Cabo Verde, que hoje alcança a universidade. Você vai conhecer a primeira universidade pública do país, dar um giro com a gente aqui pela cidade, descobrir o que os brasileiros têm vindo fazer por aqui e como os cabo-verdianos veem o Brasil. Enfim, tem muita coisa legal para você ver com a gente hoje. Olha só. Pessoas que não me conhecem acham que eu sou brasileiro. Os brasileiros são pessoas, assim, super legais. Quando se chega aqui, se dá conta do quão africano nós somos. Eu sou louca pelo Brasil e pelos povos brasileiros. Montanhas de desenhos exóticos se elevam da terra seca. Dez pequenas ilhas na costa africana formam um país. Santiago é a maior delas. Foi aqui que começou a história dos cabo-verdianos, em 1456. Quando os portugueses aportaram nesse arquipélago desabitado e construíram a primeira capital, conhecida hoje como Cidade Velha e reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E olha essa placa. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Apesar do português ser a língua oficial, aqui se fala o crioulo, que parece, mas não é. Eu sei bem fica duro para Cabo Verde. Vocês vão ficar loucos pelo Cabo Verde. Sejam bem-vindos. Todo mundo faz questão de ser simpático. Morabeza, como se diz por aqui, é o lema do povo. E não tem essa de viver isolado por morar numa ilha. Em Praia, a capital atual, as pessoas têm o oceano como fronteira e o mundo na palma das mãos. Em todas as praças públicas, a internet sem fio é de graça e a lotação dos bancos esgotada. Aí, adivinha onde essa mania vai parar? Na universidade. A Universidade de Cabo Verde, a primeira pública do país, só tem 6 anos e 5.000 alunos conectados a ela. Já são 21 cursos, laboratórios equipados e gente esperta, de olho no futuro. E o Brasil tem muito a ver com tudo isso. Desde a fundação, a UniCV conta com uma parceria com o Ministério da Educação brasileiro, que ajuda no projeto pedagógico e na formação dos professores. Aliás, essa relação entre os dois países vem de bem antes até, quando lá pelos anos 80, uma leva de jovens cabo-verdianos saiu daqui para estudar lá no Brasil, como foi o caso. Tudo bom, professor? Tudo bem. Do professor Marcelo Galvão, pró-reitor da universidade, que fez graduação, mestrado, doutorado lá no Brasil e agora está de volta. Depois de 27 anos, quando volta, tem choque cultural de novo? Eu não diria choque cultural. É evidentemente que quando nós vivemos num país muito aberto, como é o Brasil, e voltamos a Cabo Verde, onde ainda os valores são um pouco diferentes, é evidentemente que eu senti e ainda sinto um pouco isto, mas eu não diria choque. Não diria choque porque a realidade cultural é muito próxima. Porque tem um pouquinho de sotaque brasileiro aí nesse português Eu não sei se é um cabo-verdiano, hein? pouquinho ou se é muito, eu acho que é muito. As pessoas dizem, as pessoas que não me conhecem acham que eu sou brasileiro. E professor, hoje aqui, quais são os grandes projetos que você abraça? Bom, eu abraço um projeto com muito carinho, que é um mestrado em segurança pública, que é em parceria entre a Universidade de Cabo Verde e a Universidade Federal do Pará. E também abraço outros projetos, como, por exemplo, a iniciação científica. Como é que é esse projeto de iniciação científica? Os alunos de graduação desta universidade, Universidade de Cabo Verde, de vários cursos, são selecionados por uma comissão, não é? Os melhores, portanto, vão ao Brasil. Nos meses de férias,
em Cabo Verde, portanto, agosto e setembro. São orientados por professores de renome em várias universidades federais. Desenvolvem atividades de investigação em laboratórios ou no campo e depois retornam ao país de origem, retornam no UniCV e socializam essa experiência adquirida na forma de um evento científico que chamamos de congresso. Queria conhecer alguns desses alunos que seguem em seus passos. Pode me levar para conhecê-los, Claro, com todo prazer, com todo prazer. Então, Vamos lá. Vamos todos conhecê-los. Vamos lá, professor. Tem uma aluna aqui de iniciação científica. Opa! É a Karina. Opa, Karina. tudo bem, Karina? Prazer. Quem a gente vai encontrar aqui, professor? Alunos de iniciação científica, outros alunos. Olá. Vocês foram para quais universidades? Eu fui para a Universidade Federal de Viçosa. Guilhermina? Eu fui para a Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui, Karina, foi para onde? Eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia. E, gente, foi a primeira vez de algum de vocês no exterior, assim, viajando para fora? Sim, para mim foi a primeira vez. Foi um momento marcante quando saímos do avião, né? Aqui em Cabo Verde ainda não tem, que é escada rolante. Então, logo quando foi o primeiro impacto que deu, quando todo mundo começou a descer, aquele espanto e tudo, mas foi bom, a nossa primeira vez. Em Viçosa, porque Viçosa é uma cidade diferente, né? Uma cidade universitária, cheia de estudantes. Como é que foi isso lá para você? Assim, e Viçosa é uma cidade muito calma, bom para quem quer estudar realmente, porque você consegue conciliar a vida acadêmica e a vida mesmo pessoal, né? E conheci pessoas novas, tive a oportunidade e mesmo o privilégio de conviver com os brasileiros, que são pessoas assim super legais. E em termos de paisagens, é uma cidade muito linda, porque aqui em Cabo Verde nós não temos lagos, água em vontade, então ali conseguimos ver bastante. Outros animais que não existem em Cabo Verde, como a capivara, consegui conhecer aí, então foi uma experiência, em termos gerais, muito bom. E agora de volta, como é que você acha que você pode fazer a diferença no seu país? Pensando na implementação do laboratório que eu fiz em relação ao meu projeto, que é o projeto de inclusão digital. Implementar um laboratório aqui dentro da UniCV? Pode ser dentro da UniCV e pode ser também nas escolas de ensino médio. Para que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender o que você teve que cruzar um oceano para aprender. Para aprender, sim, principalmente os meus colegas da escola. Uns vão e outros vêm. A professora Jaqueline chegou há 1 ano. Mas que tanto ela conversa com essas mulheres, hein? Bem, é o que você vai descobrir já já. Oi, eu sou Gláucia Nogueira, sou jornalista, antropóloga, eu moro aqui em Cabo Verde faz 9 anos e eu queria mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo aqui. Vamos lá? Eu moro em Cabo Verde desde 2002, né? Como que eu vim parar aqui? Eu estava morando em Portugal, já estava pesquisando sobre a música de Cabo Verde e aí me casei com um cabo-verdiano, a gente veio para cá, estou fazendo essa minha pesquisa sobre os personagens da música de Cabo Verde e com o objetivo de escrever um dicionário de personagens da música de Cabo Verde. O meu dicionário de personagens da música de Cabo Verde, ele fala de compositores, intérpretes, grupos, construtores de instrumentos. O Dick e o Dinho são personagens do meu livro e, além disso, são 2 pessoas que me ajudam muito no processo de pesquisa. O Dick me traz elementos sobre os compositores da Ilha Brava, que é a ilha dele, que ele conhece muito bem, e o Dinho me ajuda em muitas reflexões sobre o que acontece na música cabo-verdiana hoje em dia. Eu acredito que o dicionário vai ficar pronto aí pela metade de 2012. Com a publicação desse livro, eu espero que ele consiga chegar em outros lugares, né? Em particular as comunidades cabo-verdianas emigradas em diferentes países, porque é lá também que estão muitos dos artistas retratados no livro. E, eventualmente, se puder chegar ao Brasil também, seria ótimo, né?
não falta nos mercados de Cabo Verde é oferta. Senhora, 121 quilos. 200. Pechinchando daqui e dali, as compras continuam fora das feiras. Nas praças, nas ruas, é só negociar e levar. E reparou num detalhe? Você, por acaso, viu algum homem vendendo por aqui? Pois é, e não é à toa que se vê tanta mulher trabalhando como ambulante em Cabo Verde. 45% das famílias no país são gerenciadas por elas. E a informalidade movimenta boa parte da economia por aqui. Mas a vida dessas mulheres está prestes a mudar. Uma reestruturação urbana prevê a retirada de trabalhadores das ruas. E o impacto disso na vida delas é o estudo dessa antropóloga brasileira, professora na Universidade de Cabo Verde, Jaqueline Pólvora. Professora, quando a gente fala de impacto, do que a gente está falando exatamente? Bom, basicamente a cidade de Praia passa nesse momento por um processo que muitas outras cidades já passaram, na Europa no século XIX, no Brasil, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, no início do século XX. É uma ideia de higienizar ou de limpar as cidades. E, infelizmente, essa higienização afeta eminentemente as pessoas pobres, que são essas senhoras que trabalham aqui na frente do mercado, às vezes dentro do mercado, nas praças, nas ruas da cidade de Praia. O problema desse movimento do informal para o formal significa que quando as pessoas ingressam na formalidade, elas começam a pagar impostos. E os impostos não são poucos e não são baratos. Eu diria é um impasse. Por um lado, as autoridades têm razão de quererem cobrar os impostos, porque é disso que as cidades vivem. Por outro lado, tem a realidade de que as pessoas realmente ganham pouco e que as mercadorias que elas vendem não são suficientes para pagar essas taxas. E aí, professora, onde entra o seu trabalho com essas senhoras? Assim, como é que é a sua relação com elas? Bom, meu trabalho consiste basicamente, primeiro, em observar o espaço público e consiste também de conversas informais com essas senhoras. Eu quero saber sobre a vida delas, eu quero saber sobre os filhos delas, eu quero saber sobre quantos filhos ela tem, sobre como ela sustenta essas crianças, se tem alguém que lhes ajude. E quero saber, obviamente, de como essas políticas públicas vão afetá-las e vão modificar a rotina delas. E como é que a sua pesquisa, professora, vai acabar fazendo diferença na vida dessas mulheres? Eu realmente espero que a minha pesquisa possa publicizar essa discussão, esse debate, e pelo menos a partir dos meus alunos, Cidade de Praia comece a pensar um pouco mais nesses problemas urbanos, né? E como tem sido a sua vida aqui, professora? Uma gaúcha, há quase um ano em Cabo Verde, num contexto muito diferente do seu. Como é que tem sido a sua adaptação? Muito diferente do meu e, de uma maneira geral, eu diria, tem seus altos e baixos. Tem a coisa de viver num país estrangeiro, que nunca é uma coisa fácil. Eu acho que tenho a sorte de que Cabo Verde... Nós, o Brasil, somos muito próximos da África, a gente não reconhece isso, mas quando se chega aqui, se começa a conviver, é que a gente se dá conta do quão africano nós somos. Eu acho que, obviamente, é um contexto bastante diferente, mas o que eu vou dizer? Se eu quisesse a igualdade, eu ficava em casa, né? Eu acho que tem que sair para experimentar o que tem do outro lado do mundo, nesse caso, literalmente, do outro lado do Atlântico. E a gente vai continuar passeando pelas ruas de Praia. Você já parou para pensar no que há de bom num bairro carente e de ruim num bairro nobre? Essa professora brasileira já. E conta tudo pra gente daqui a pouco. O Brasil foi muito importante para mim. No Brasil, e passei a relacionar com as pessoas de uma maneira diferente. Assim, um lugar que eu aprendi a fazer facilmente amizades com as pessoas, a brincar mais com as pessoas e aprendendo ao mesmo tempo. Então, essa parte do Brasil que eu aprendi, eu trouxe para Cabo Verde. E hoje em dia está me sendo na minha vida profissional. Né? Quando, por exemplo, estou dando uma aula, tenho sempre uma interatividade muito grande com os meus alunos. Então, isso é uma das questões muito importantes que eu aprendi no Brasil.
Cada vez mais pessoas caminham na direção da cidade de Praia. Gente que vem de outras cidades ou de outras ilhas de Cabo Verde ou até de outros países, principalmente africanos. A população daqui cresce numa velocidade quase 3 vezes maior que a do próprio país. E o resultado disso é o surgimento de bairros como esse aqui, nem sempre muito estruturados, nem sempre nas condições ideais. Esse aqui se chama Inferno, por conta da distância dele para o centro da cidade. E tem brasileiro aqui também de olho nessas transformações. Eu estou falando da professora Andréa Moassab, dá licença, professora. Professora, numa região como essa, que problemas a gente consegue identificar? Para começar, o chão que a gente está pisando, que é uma demanda local bastante forte, uma melhoria das ruas. As casas aqui, então, não são servidas de água, não são servidas de energia, embora a iluminação pública já esteja garantida há pouco menos de um ano, isso também era um problema há um tempo atrás. E muito especificamente aqui no bairro do Inferno, como você falou, da distância, e ainda hoje, apesar dele estar mais perto da cidade que cresceu nessa direção, a acessibilidade é um problema grande. E as questões que você resume aqui pra gente, de uma maneira muito sintética, elas fazem parte de um levantamento muito elaborado que você faz. Então, quando você chega numa região como essa, como é que é o seu trabalho de observação, professora? Isso faz parte de um trabalho que eu venho fazendo com os alunos, né, na universidade. A gente faz uma visita aos bairros, procurando, nos bairros tidos como os problemáticos, desmontar essa questão do problema e enxergar quais são as qualidades desses bairros, e nos bairros tidos, né, ditos elegantes, então apontar os problemas a partir de um ponto de vista técnico. Então faz esse exercício com a gente também. A gente chegou aqui e detectou alguns problemas. Quais são os pontos fortes dessa região, desse bairro? O que a gente consegue ver aqui de positivo? Bom, para começar aqui na nossa frente, os meninos jogando futebol. A gente tem um campo onde as crianças estão brincando. Isso significa convívio de vizinhança, né? Significa pessoas na rua. O que a gente vê com os jovens ali, a gente também vê com pessoas adultas aqui mais atrás da gente, né? Exato. Então, um bairro como esse, que tem um ponto... Claro, aqui é muito calor, né? Como vocês estão vendo, o sol incide com muita força. Então, normalmente, nas zonas sombreadas desses bairros é onde as pessoas se reúnem para um pequeno comércio local, e que é um comércio que não se resume a comprar e vender. As pessoas vêm, conversam, batem um papo, colocam a conversa em dia, onde as relações de vizinhança se estabelecem e se fortificam. E nem todos os bairros aqui de Praia tem o que a gente vê logo aqui, né, professora? Que é essa cisterna para abastecimento de água. É um outro ponto forte. Sim, é que isso aqui em Cabo Verde chama-se chafariz. A questão da água é um ponto central na questão infraestrutural em Cabo Verde. O país não tem lençol freático, não tem água subterrânea. A água é produzida a partir da dessalinização do mar. É bom que se fale também que a água não é distribuída gratuitamente, a água é paga. A água é um produto muito valioso em Cabo Verde. Propusemos à professora Andréa fazer esse mesmo exercício num bairro nobre da cidade. Menos de 10 minutos depois, chegamos à Cidadela. Professora, a gente acabou de sair de um bairro tido como problemático e você vê coisas boas. E agora a gente está aqui no metro quadrado mais caro da capital. Quais são as suas avaliações aqui? As casas aqui não estão ligadas à rede de água. A água é fornecida através de caminhão-tanque, a partir do chamado dos usuários. Vocês podem observar nos postes que não tem luz, então não tem iluminação noturna. Então isso é um problema aqui sério à noite. A ocupação do lote ela é super densa, também dá para a gente ver todas essas casas ocupando exatamente o alinhamento do lote. Então a gente pode fazer um exercício de imaginar esse bairro daqui 20 anos, quando todos os lotes estiveram ocupados e construídos, não é? Você está fazendo um trabalho precursor aqui. Então, que dificuldades você encontra? Como é que é isso para você? Quando a gente vai montar um centro de investigação, a gente percebe que não há bibliografia, literatura de referência dessa área produzida aqui. Então a gente tem que começar a pesquisa mesmo, não é nem do zero, é do menos 10. Tem que ir a campo, tem que recolher os dados, tem que fazer análise crítica desses dados. Então é um caminho muito mais longo, não que eu imaginasse que não tivesse dificuldade, mas o percurso é muito mais demorado. O que também acaba por ser um desafio, E acho que é
por conta desse desafio que eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Você está começando a produzir o que vai ser um arquivo para futuros pesquisadores, né? Exatamente. A gente está produzindo talvez a memória da investigação científica sobre o território aqui em Cabo Verde. O que eu mais gosto do meu trabalho hoje é lidar com as pessoas que recebem aquilo que eu faço com tanto carinho, que levam para casa e se reúnem, se confraternizam ao lado daquele produto que eu desenvolvo com tanto amor e carinho. Meu nome é Sérgio Roque, eu tenho 46 anos e sou engenheiro agrônomo. Sou brasileiro, filho de pais cabo-verdianos. Eu tinha um sonho de conhecer Cabo Verde e em 1999 vim definitivamente para viver e trabalhar em Cabo Verde. Eu me formei em engenharia agronômica na Universidade de Taubaté. Hoje o meu trabalho é produzir em sistema de hidroponia. Nesse sistema não se produz no solo, não é como sistemas tradicionais, se produz em bancadas suspensas do solo. É assim que funciona o sistema hidropônico. Como vocês podem ver, nós não temos terra, não temos solo, nós temos brita como substrato. A planta se alimenta através da água. Essa água ela percorre toda a unidade e ela é reutilizada e reaproveitada a cada colheita. Foi interessante trazer a hidroponia para Cabo Verde porque era um país que tinha algumas dificuldades na área agronômica, principalmente na escassez de água. E a hidroponia é um processo onde você pode reutilizar a água. Em 2006 eu fui condecorado pelo presidente da República do país com a primeira medalha de honra ao mérito que foi dada a todos os agricultores do país e eu era o único brasileiro dentro dessa condecoração. Eu amo meu trabalho porque foi um sonho que eu busquei desde criança e esse sonho consegui tornar realidade. Então, para mim, foi importantíssimo conseguir passar por tudo que eu passei e eu passaria tudo de novo para fazer todo o trajeto e poder ajudar o país onde nasceram meus pais. A trilha sonora e o cenário brasileiros estão fazendo a cabeça e mexendo com as expectativas dessa galera cabo-verdiana aqui. Falta pouco para eles fazerem as malas e partirem para lá. Mas não só para o Rio de Janeiro, eles vão se espalhar por vários estados do nosso país. Quer ver? Tá indo para onde? Rio Grande do Norte. Você? Paraná. E sabe por quê? Porque só tem aluno fera aqui. As notas deles no ensino médio garantiram vagas nas nossas universidades públicas através de um programa patrocinado pelo governo brasileiro. E por isso eles estão aqui reunidos no Centro Cultural Brasil Cabo Verde para aprender sobre a nossa cultura e também pegar um pouco da ginga do português bem brasileiro. Quando você chegar no Brasil, qual vai ser a primeira expressão que você aprendeu aqui que vai querer usar lá? Lelé da cuca. Lelé da cuca, coisa que você não é, senão não estava aqui, né? Bem, e quem chega a Cabo Verde vai ter que se acostumar a ouvir o quê? Parodiento. Parodiento? O que é isso? Significa baladeiro. E você é parodienta? Um pouco. Então, por favor, receba bem os nossos parodiantes que chegarem por aqui, tá bom? Bem, você vê que essa troca aqui dá samba, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Até a semana que vem. Tchau! Tchau!